Este é um raro manuscrito bíblico ortodoxo etíope escrito à mão na língua sagrada etíope, o Liturgical. Tudo o que você pensa saber sobre a ressurreição está incompleto. Por quase Language Not Registered for Generation anos, o mundo ouviu que a história terminava no túmulo vazio. Pedras removidas. Silêncio. Créditos finais. Mas esse final nunca foi universal. A milhares de quilômetros de Roma, no coração dos mosteiros de pedra da Etiópia, monges protegiam um registro diferente. Uma Bíblia antiga com Language Not Registered for Generation livros, não Language Not Registered for Generation, páginas que o Ocidente jamais leu, palavras jamais pregadas. Nessas páginas esquecidas encontra-se uma passagem sobre a ressurreição que não se limita a descrever o que aconteceu depois que Jesus ressuscitou. Isso explica o que mudou. Não apenas a morte, não apenas o céu, mas a natureza de Deus, o propósito da alma e o acesso direto da humanidade à verdade. Essas palavras foram preservadas além dos concílios, além das edições, além do controle, ocultas até agora. E antes de revelarmos o que esta tradução realmente diz, curta e inscreva-se, porque este é o tipo de conhecimento que algumas pessoas não querem que você ouça. Language Not Registered for Generation livros que reescrevem a história. A maioria das pessoas pensa que a Bíblia é fixa, final, intocável. Mas a Igreja Ortodoxa Etíope nunca concordou com isso. Enquanto a Bíblia Ocidental parou em Language Not Registered for Generation livros, a Etiópia preservou Language Not Registered for Generation, 15 a mais que os protestantes, 8 a mais que os católicos. E esses não são acréscimos aleatórios. São alguns dos textos cristãos mais antigos já usados, reverenciados pelos primeiros crentes muito antes de serem discretamente descartados no Ocidente. Livros como Enoque, Jubileus e Macabeus. Durante séculos, os estudiosos ocidentais os ridicularizaram, chamando-os de mitos. Então, a ciência entrou em cena. A datação por radiocarbono dos evangelhos Gara, descobertos em um mosteiro etíope, comprovou que foram escritos entre Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation DC, tornando-os os manuscritos cristãos ilustrados mais antigos do mundo. Enquanto a Europa mergulhava no caos, monges etíopes preservavam o código-fonte original do cristianismo. E o conteúdo desses livros é explosivo. O livro de Enoque não apenas afirma que a humanidade pecou antes do dilúvio, mas explica o porquê. Ele descreve uma ruptura cósmica. Language Not Registered for Generation, anjos vigilantes descendo à Terra, tomando esposas humanas e criando seres híbridos chamados Nefilins, gigantes que devoraram o mundo. Menciona nomes como Samiasa, Azel e Baraquiel. Diz que eles ensinavam conhecimentos proibidos, fabricação de armas, sedução e astrologia. Isso não foi desobediência. Foi conhecimento não autorizado, por isso a Igreja Romana o rejeitou. O mundo descrito por Enoque é caótico, perigoso e incontrolável. Então, foi removido. A Etiópia o manteve. E Enoque é apenas o ato de abertura. O verdadeiro choque reside em um texto sobre a ressurreição chamado Mashafakan, o livro da aliança. Na tradição ocidental, Jesus aparece brevemente após ressuscitar. Na tradição etíope, ele permanece por Language Not Registered for Generation Dias e ensina não sermões, mas instruções. Ele descreve estruturas ocultas da realidade, um conhecimento que transcende a hierarquia religiosa. Ele fala da natureza, das frequências, dos espíritos e de um conflito do fim dos tempos que não será travado com exércitos, mas com consciência. É místico, urgente, empoderador. E os monges etíopes acreditam em algo radical, que os Language Not Registered for Generation livros são a porta estreita, enquanto a Bíblia, com seus Language Not Registered for Generation livros, é o caminho largo, simplificado para as massas. Se eles estiverem certos, então a Bíblia que a maior parte do mundo lê não está completa.
ela está censurada. E agora, com a tradução e divulgação desses textos, o sigilo foi rompido. Essas não são mais histórias amenizadas, são arquivos brutos. E se gigantes e anjos caídos parecem inacreditáveis, espere até ouvir o que Jesus realmente disse durante aqueles Language Not Registered for Generation Dias Ocultos. Decifrando a mensagem secreta de Language Not Registered for Generation Dias. No Evangelho de Lucas, o período entre a ressurreição e a ascensão é vago. Mas no Machafacan etíope, é o evento principal. É o momento em que as proteções são removidas. De acordo com esses textos, o Cristo ressuscitado reúne seus discípulos não apenas para confortá-los, mas para prepará-los para uma guerra espiritual. Ele fala do construtor de sombras, um conceito que vai te surpreender. Ele explica que o mundo material, o mundo do dinheiro, do status e dos impérios físicos, é em grande parte o campo de atuação de uma força enganosa. Ele lhes diz: não construam templos de pedra, pois a pedra se desmoronará. Construam o templo do coração, pois ele é eterno. Isso pode soar como uma bela metáfora, mas no contexto do texto etíope é uma ordem literal. Ele os está advertindo contra a religião organizada. Ele prevê que os homens usarão longas vestes e usarão seu nome para acumular ouro. Ele adverte especificamente contra uma futura Roma que transformará sua cruz em uma espada. A especificidade é o que aterroriza os estudiosos. É quase como se ele estivesse olhando Language Not Registered for Generation a nós para o futuro e vendo as cruzadas, as inquisições e as mega-igrejas. Ele diz aos discípulos que o verdadeiro crente deve ser um estranho aos sistemas dos homens. Mas eis a questão crucial. Ele introduz uma visão dualista da alma humana que é quase biológica. Ele diz: todo ser humano tem dois ventos soprando através dele: o vento da vida e o vento do erro. O vento do erro não são apenas maus pensamentos. Ele é descrito como um parasita. Entra pela ganância, pelos olhos quando olham para o que não devem e pela boca quando proferem mentiras. Uma vez que esse vento entra, ele calcifica o coração. Transforma um ser humano vivo no que ele chama de túmulo ambulante. Pense nisso por um segundo. Um túmulo ambulante. Uma pessoa que respira, come e posta nas redes sociais, mas espiritualmente já se foi. É um apocalipse zumbi, mas para a alma. E aqui está a parte chocante. Ele lhes oferece o antídoto. Não é um dízimo nem um ritual. É nozes, conhecimento. Ele os ensina a vigiar seus pensamentos como um guarda vigia um portão. Ele os ensina que o reino dos céus está literalmente dentro de seus próprios corpos, oculto no silêncio entre os pensamentos. É por isso que o Império Romano teve que suprimir este texto. Roma precisava de cidadãos obedientes que temessem o imperador e o papa. Não precisavam de místicos autoconscientes que acreditassem que a igreja era desnecessária. Porque se você acredita que Deus está dentro de você, você não paga impostos ao templo, você não se curva ao bispo, você se torna incontrolável. O livro da Aliança também contém detalhes cosmológicos bizarros. Ele fala dos depósitos de neve e dos portões dos ventos. Por muito tempo, as pessoas pensaram que isso era um disparate poético. Mas a meteorologia moderna confirma que os padrões climáticos se movem em correntes globais, verdadeiros rios de vento. Como um texto de Language Not Registered for Generation anos atrás sabia sobre a dinâmica atmosférica do planeta, ele também fala de um abismo de água sob a Terra. Novamente, a ciência moderna descobriu recentemente um oceano imenso de água aprisionado na rocha ringwoodita, nas profundezas do manto terrestre. Mais água do que em todos os oceanos superficiais juntos. A Bíblia etíope estava certa. Há um abismo de água sob nós. Esses fatores surpreendentes adicionam uma camada de credibilidade difícil de ignorar. Se o texto estava certo sobre a água e os ventos, poderia também estar certo sobre o parasita espiritual? O tom destes Language Not Registered for Generation Dias é urgente. Não se trata da atmosfera de oferecer a outra face do Sermão da Montanha.
É o tom de um general dando um briefing final antes de deixar o campo de batalha. Ele lhes diz: a escuridão virá e terá a minha face. Essa é a frase mais assustadora do livro. Terá a minha face. Ele está prevendo que o mal supremo não terá a aparência de um monstro. Terá a aparência do cristianismo. Terá a aparência de um salvador. Enganará o mundo ao se apresentar exatamente como aquilo que tenta destruir. Isso se alinha perfeitamente com as teorias do anticristo, mas as torna muito mais sutis e perigosas. Sugere que o engano já está aqui, intrínseco às instituições em que confiamos, mas ele não os deixou apenas com avisos. Deixou-lhes uma arma, uma prática secreta conhecida apenas pelo círculo íntimo, que envolve o controle da respiração e o foco da mente. Semelhante às práticas avançadas de meditação encontradas no Oriente, isso se conecta à teoria de Isa. A ideia de que Jesus passou seus anos perdidos na Índia ou no Tibete. Os ensinamentos da Bíblia etíope são surpreendentemente orientais. Karma, reencarnação, centros de energia internos, tudo está lá disfarçado em terminologia antiga. Então temos um livro secreto, um alerta sobre uma igreja falsa e instruções sobre como desbloquear o poder interior. Mas, se Jesus partiu, para onde foi a prova física do seu poder? A resposta está numa pequena capela de pedra, onde ninguém tem permissão para entrar. É por isso que Hitler, impérios e ordens secretas nunca a obtiveram. Não se pode falar da Etiópia sem falar da Arca da Aliança. Os filmes dizem que ela se perdeu no Egito. Os etíopes dizem que isso é um absurdo. Quase todos os etíopes acreditam que a Arca ainda está aqui, trancada dentro da igreja de Nossa Senhora Maria de Sião, na antiga cidade de Aksum. E isso não é folclore. É a espinha dorsal de toda a sua civilização. A história começa com a rainha de Sabá. Ela viaja para Jerusalém, encontra o rei Salomão e retorna para casa carregando seu filho, Menelik I. Anos depois, Menelik visita seu pai. Salomão lhe oferece o trono. Menelik recusa, mas não sai de mãos vazias. Segundo a Crônica Real da Etiópia, o Kibra Nagast, Menelik e seus companheiros realizaram a mais ousada troca da história, substituindo a arca por uma réplica e levando secretamente a verdadeira para a Etiópia. E a arca não é apenas uma caixa de ouro. As descrições bíblicas a retratam como uma arma, capaz de incendiar exércitos, lançar fogo e matar qualquer um que se aproximasse demais. Os efeitos soam assustadoramente modernos, como radiação. É aqui que a coisa fica perturbadora. O guardião da arca hoje, apenas um homem por vez, está proibido de deixar a capela pelo resto da vida. Visitantes dizem que esses guardiões desenvolvem catarata, perdem a visão, sua pele empalidece e muitas vezes morrem jovens. Por que um baú de madeira faria isso? A menos que não seja apenas madeira. Alguns acreditam que a arca seja uma antiga tecnologia de alta energia. Outros dizem que é um dispositivo de comunicação, algo muito mais antigo que a própria religião. Seja o que for, a Etiópia aguarda a Language Not Registered for Generation Anos e a defende. A Etiópia é a única nação africana que nunca foi colonizada. Quando a Itália invadiu em Language Not Registered for Generation com armas modernas, as forças etíopes de alguma forma os derrotaram na Batalha de Adwa. Os habitantes locais dizem que São Jorge cavalgou com eles. Outros sussurram algo mais sombrio, que a arca foi trazida para perto do campo de batalha, liberando uma luz ofuscante que mudou o rumo da guerra. Até mesmo ordens secretas sabiam. Os cavaleiros templários viajaram para a Etiópia no século XII em busca da arca. Seus símbolos ainda estão esculpidos nas igrejas de pedra de La Bela. Eles sabiam que o Graal não era um cálice. Era uma linhagem sanguínea. E a arca era a prova.
Os imperadores da Etiópia governaram durante a dinastia salomônica por quase language not registered for generation anos, reivindicando descendência direta de Salomão e da linhagem de Davi. Ou seja, enquanto a Europa adorava Jesus como um deus distante, a Etiópia era governada por seus parentes. Se a arca for real e estiver em Axum, a autoridade bíblica não aponta para Roma, mas sim para uma cidadezinha tranquila na África. E o mistério se aprofunda ainda mais. Ao sul de Axum, igrejas inteiras foram esculpidas diretamente na rocha sólida, não construídas, mas sim escavadas. Os moradores dizem que humanos trabalhavam durante o dia e anjos terminavam o trabalho à noite. As igrejas talhadas a laser do século XIII. Bem-vindos a La Bella. Este é o lugar que faz os arqueólogos coçarem a cabeça e depois desistirem. No século XII, o rei La Bella ordenou a construção de Language Not Registered for Generation igrejas, mas não contratou pedreiros para empilhar tijolos. Ele ordenou que fossem esculpidas diretamente na rocha vulcânica sólida. Não estamos falando de cavernas. Estamos falando de catedrais enormes e intrincadas, completas com janelas, portas, colunas e sistemas de drenagem, esculpidas em um único bloco de pedra. É uma escultura negativa. Você precisa visualizar toda a construção em 3 dimensões. Depois, remova tudo o que não faz parte da igreja. Um erro, uma coluna rachada. E todo o projeto está arruinado. Não dá para colar pedra de volta. E aqui está a parte insana. Dizem que foi feito em apenas Language Not Registered for Generation anos. Engenheiros modernos fizeram os cálculos. Esculpir essas Language Not Registered for Generation igrejas usando ferramentas manuais, cinzéis e martelos exigiria Language Not Registered for Generation homens por mais de um século. E a remoção dos escombros, por si só, demandaria frotas de caminhões. No entanto, não há vestígios dos escombros. Milhões de toneladas de rochas simplesmente desapareceram. A lenda local é realmente impressionante. Os monges contam que trabalhadores humanos labutavam durante o dia, mas à noite, anjos desciam e continuavam o trabalho. Dizem que os anjos trabalhavam 2 vezes mais rápido que os homens e usavam ferramentas de luz que cortavam a rocha vulcânica como se fosse manteiga. Ferramentas de luz. Isso soa como um cinzel para você? Ou como tecnologia de energia direcionada? Alguns teóricos sugerem que a Arca da Aliança foi trazida para Laela durante esse período e usada como fonte de energia ou até mesmo como ferramenta para amolecer a pedra. Existem relatos antigos em outras culturas de pedras sendo amolecidas usando frequências sonoras ou compostos químicos. Será que os etíopes possuíam uma tecnologia perdida? A Igreja de São Jorge é a mais famosa de todas. Ela tem o formato de uma cruz perfeita, escavada profundamente no solo. O teto fica ao nível do chão. Você olha para dentro dela. A precisão é quase perfeita, como a de um laser. O sistema de drenagem é tão avançado que mesmo após Language Not Registered for Generation, anos de chuvas torrenciais, a igreja nunca foi inundada. E depois há os túneis. Sob o complexo existe um labirinto de túneis completamente escuros, que simbolizam a descida ao inferno. Os candidatos ao sacerdócio devem percorrer esses túneis na escuridão total, tateando as paredes durante horas enquanto entoam cânticos. É uma câmara de privação sensorial construída inteiramente em pedra. Isso se conecta diretamente ao livro da Aliança e seus ensinamentos sobre a escuridão do túmulo. A arquitetura reforça a teologia. É preciso caminhar pela escuridão para encontrar a luz. Mas recentemente, escaneamentos a Laser Language Not Registered for Generation D do local revelaram algo mais. Anomalias sob o piso, espaços ocos que não foram abertos em Language Not Registered for Generation anos. O que há lá embaixo? Os sacerdotes dizem que é o tesouro dos santos, manuscritos de ouro ou talvez as próprias ferramentas usadas para construir o lugar.
O mundo é obcecado pelas pirâmides do Egito, mas La Bela é indiscutivelmente mais complexa. As pirâmides são blocos empilhados. La Bela é subtração. Isso exige um nível de planejamento tão preciso que sugere uma mente semelhante à de um computador. O que a maioria das pessoas não percebe é que o rei La Bela passou um tempo em Jerusalém antes de a cidade cair sob domínio muçulmano. Ele queria construir uma nova Jerusalém na África, a salvo das guerras intermináveis do Oriente Médio. Chegou até a dar o nome de Rio Jordão ao rio que atravessava a cidade. Ele não estava apenas construindo igrejas, estava construindo um bunker, uma fortaleza espiritual projetada para preservar a fé enquanto o resto do mundo ardia em chamas. E funcionou. Enquanto as catedrais europeias eram bombardeadas durante as guerras mundiais, La Bela permaneceu intacta. Mas a pedra guarda mais um segredo. Os símbolos esculpidos nas paredes incluem a estrela de Davi, a cruz e a suástica, um antigo símbolo do sol, muito antes de ser corrompido pelos nazistas. Isso demonstra uma fusão de crenças, uma conexão com o Oriente e uma geometria sagrada alinhada com as estrelas. Os etíopes não se limitaram a preservar livros. Eles preservaram o conhecimento de como manipular a própria matéria. Mas o segredo final não tem a ver com pedras ou caixas. Tem a ver com sangue. A linhagem sanguínea oculta da qual ninguém fala. No Ocidente, Jesus está sozinho. Sem esposa, sem filhos, sem família. A história termina na cruz. Mas no Oriente, e especialmente na Etiópia, essa ideia não faz sentido. Família é tudo. A dinastia salomônica da Etiópia não governou por 1 ou 2 séculos. Governou por quase language not registered for generation anos. De cerca de language not registered for generation antes de Cristo até language not registered for generation, uma única linhagem real ocupou o trono. O último imperador, Haile Selassie, foi o 225º governante dessa linhagem, conhecido como o Leão Conquistador da tribo de Judá. Esse título não é simbólico. É uma reivindicação legal da linhagem do rei Davi. Seguir essa linhagem não apenas liga a Etiópia ao Antigo Testamento, mas também cria uma sobreposição incômoda com o Novo Testamento. Se Maria pertencia à casa de Davi e os reis da Etiópia reivindicavam a mesma casa, então eles não eram estranhos uns aos outros, mas sim família. É por isso que os Rastafaris viam Selassie como o Messias que retornou. O Apocalipse fala do Leão de Judá, e eles acreditavam estar vendo-o. Selassie nunca se declarou divino, mas compreendia o peso da ancestralidade. A linhagem importa, e agora a ciência entrou em cena. Estudos genéticos de etíopes revelam DNA ancestral do Levante, do Israel moderno e da Síria, datando de cerca de language not registered for generation anos atrás. Uma migração real, pessoas reais, um movimento real de Jerusalém para a Etiópia. As lendas não eram lendas. Isso explica por que o cristianismo etíope parece tão diferente. Eles mantiveram as leis judaicas, as regras alimentares, a circuncisão no 8º dia, o sábado. Sua fé é uma mistura perfeita do antigo e do novo. Como o cristianismo poderia ter sido antes de Roma o remodelar. Eles não precisavam de conversão, já eram praticantes. O que nos leva à ideia mais controversa de todas. Alguns textos antigos sugerem que Jesus não morreu na cruz. Se ele tivesse escapado, a Etiópia teria sido o lugar mais seguro da terra, um reino governado por sua própria família extensa. E nas remotas terras altas, as tradições orais ainda falam de um misterioso mestre do norte, um curandeiro, um homem de paz. Eles não o chamam de Jesus, chamam-no de o Mestre Justo. Será possível que o Ocidente tenha cavado na terra errada o tempo todo? Talvez o verdadeiro legado de Jesus
não esteja enterrado na Galileia, mas sim vivo na África. Como dizem os monges etíopes, o Ocidente tem a água, nós temos o poço. Os observadores estão voltando, e o momento não é aleatório. Então pergunte-se, por que agora? Por que esses textos estão vindo à tona depois de Language Not Registered for Generation, anos de silêncio? Durante séculos permaneceram escondidos em mosteiros nas montanhas, envoltos em pele de cabra, guardados por homens que prefeririam morrer a permitir que estranhos os tocassem. Sobreviveram a insetos, guerras e impérios. Isolamento total. Então, de repente, tudo se abre. Nos últimos anos, esses livros explodiram na internet. Traduções não autorizadas se espalham mais rápido do que os estudiosos conseguem impedir. O algoritmo do YouTube as impulsiona para milhões de pessoas. E você está ouvindo falar do livro da aliança entre um meme e um noticiário. Isso não é por acaso. De acordo com as interpretações mais radicais, esses textos contêm um mecanismo de emergência embutido para a humanidade. Uma última salvaguarda que só se ativa em um momento muito específico da história. Eles descrevem o fim dos tempos como uma era de teias de ilusão. No idioma original, significa um mundo hiperconectado, mas falso, onde as pessoas falam sem boca e veem sem olhos. Diga-me se isso não soa como a internet ou a inteligência artificial. A teoria é arrepiante. Os monges etíopes não estavam apenas guardando escrituras. Eles estavam guardando o manual de segurança para a era digital. A profecia diz que, quando a humanidade estiver perdida em falsas realidades, a verdade oculta deverá ser revelada para destruir a ilusão. E olhe ao redor. Ninguém confia nos governos. Ninguém confia na mídia. E a fé na religião organizada está em declínio. As pessoas não têm fome de comida. Elas anseiam por significado. Não querem padres nem palanques. Querem conhecimento direto. É por isso que esses textos impactam como gasolina no fogo. Eles validam um sentimento que milhões carregam desde a infância. A sensação de que algo estava faltando, de que a história era editada, de que a escola dominical ensinava a versão segura. Eis a ideia controversa. O Concílio de Nica não removeu livros apenas para simplificar a Bíblia. Removeu-os para nos desarmar. Os textos etíopes descrevem os humanos não como seguidores fracos, mas como seres poderosos presos em uma guerra cósmica. Eles falam abertamente sobre os observadores, entidades caídas que alteraram a humanidade, e sobre tecnologias ancestrais que só agora estamos redescobrindo. Ao apagar esses livros, o Ocidente destruiu nossa armadura, mas a Etiópia jamais acatou essa decisão. Eles mantiveram a versão completa, enquanto o resto do mundo recebeu a versão inferior. E é aqui que a coisa fica perturbadora. Esses manuscritos não se resumem apenas à poesia. Algumas seções parecem física perdida. Pesquisadores apontam para referências que lembram levitação acústica, usando o som para manipular a matéria. Veja o caso de Libela. Essas igrejas não foram construídas, elas foram esculpidas diretamente na rocha sólida. Dizem as lendas que anjos ajudavam à noite. Mas e se anjos fosse apenas uma linguagem antiga para uma tecnologia esquecida? Frequências sonoras que amoleciam pedra. Se isso for verdade, o livro da aliança não é apenas espiritual, é técnico. Poderia explicar as pirâmides, a máquina de mana, até mesmo a Arca da Aliança, que a Etiópia afirma ser real e fortemente guardada em Axum. E se as traduções atuais revelarem como esses sistemas funcionavam, então não se trata de um renascimento religioso. É o retorno da ciência pré-diluviana. Então, aqui está a pergunta que deveria te assombrar. Se os imperadores editaram a história para controlar o passado, o que mais eles ainda escondem? Você está pronto para ler os capítulos proibidos ou a verdade é perigosa demais? Curta se quiser mais história oculta e inscreva-se para participar da busca pelo que nunca deveria ter vindo à tona.